O conceito de exposição ele é baseado em 3 pilares: o obturador, o diafragma e o ISO. A gente já vem falando disso em outros vídeos. E essas 3 ferramentas, elas estão presentes em todas as câmeras, inclusive hoje em dia até mesmo nos celulares. E elas servem para controlar a quantidade de luz que chega até a sua câmera. E o que você precisa entender é que cada uma delas trabalha de maneira totalmente diferente. Então, quando você aperta o botão disparador da sua câmera, o obturador ele se abre, né? Ele deixa o sensor exposto à luz. A luz chega ali até o sensor e depois ele se fecha. E quando ele se fecha, a foto está pronta. Por esse motivo que nasce o conceito de tempo de exposição, que é o tempo que ele fica aberto e ele se fecha. Então, para ficar fácil de vocês entenderem, eu vou pegar uma câmera, vou setar ela em 1 segundo. Aqui eu vou colocar 1 segundo o tempo de exposição do obturador e eu vou clicar. A partir do momento que eu clicar, vocês vão perceber que demora um tempo para o obturador se fechar. Esse tempo é o tempo de 1 segundo que eu coloquei aqui, que é o tempo que ele vai ficar aberto, exposto à luz. Então, ó, vamos lá. Esse é o sensor. Quando eu clicar aqui, ó, esse foi o tempo que ele ficou aberto. Vocês perceberam que quando eu cliquei até ele fechar e se abrir de novo, demorou um tempo. Então agora eu vou aumentar a velocidade, vou colocar 1/300, 320, e aí vocês vão perceber como vai ser muito mais rápido no momento que eu clico e ele se abre e se fecha. Vou clicar, é instantâneo, ó. Tá vendo? É bem diferente de um segundo, tá? Que demora muito mais o tempo de resposta quando eu clico no botão. Pensa sempre assim: 1 segundo ele é inteiro, né? Uma velocidade inteira. 1/2 é mais rápido que 1 segundo, né? Do que 1/1, por exemplo. E assim por diante. 1/8, 1/16, 1/32, 1/100, 1/300, 1/500. Em 1/2, por exemplo, em meio, entra muito mais luz do que 1/16. Quanto maior for o tempo de exposição, mais luz vai chegar até o sensor. Quanto menor for o tempo de exposição, menos luz a gente vai ter na imagem. Se você for fotografar, por exemplo, dentro da sua casa, tem muito menos luz do que do lado de fora. Então você vai ter que diminuir esse tempo que o obturador fica aberto, né? Esse tempo de exposição. Já se você for fotografar do lado de fora da sua casa, por exemplo, tem muita luz, dependendo do horário que você for fotografar. Então você vai ter que aumentar esse tempo de exposição, né? Para chegar menos luz ali no sensor, porque a gente já tem muita luz no ambiente. E na fotografia não tem uma receita de bolo. Não adianta você virar para mim e falar: Luiz, qual que é a velocidade que eu uso dentro da minha casa para fotografar dentro de casa, né? Num ambiente mais escuro? Qual é o tempo de exposição que eu uso para fotografar numa praça, num lugar externo, né? E isso tudo é você entender a quantidade de luz que tem no ambiente. Se você vê que tem muita luz, você aumenta a velocidade. E se você vê que tem pouca luz, você diminui a velocidade do obturador. Então, para você que está começando a fotografar agora, é muito importante você ficar atento ao fotômetro. Se ele está dizendo que tem muita luz, você vai precisar ajustar o tempo de exposição para menos. Se você vê que tem pouca luz, você vai precisar ajeitar o fotômetro para mais. Então, mais uma vez, na fotografia não tem certo e errado, né? Tem o que você gosta de ver, mas é importante entender que existe uma técnica aplicada ali. Continuando falando de obturador, o obturador ele tem uma função secundária, né? Ele tem, digamos assim, um efeito colateral. Na fotografia, a luz ela é refletida. De maneira muito simples, tudo que a gente vê é luz refletida. Ou seja, a luz incide primeiro sobre o assunto que a gente está fotografando e depois ela chega até o sensor da câmera. Então pensa assim, se o sensor registra em imagem toda a luz que chega até ele, significa que quanto maior for o tempo que essa luz chega, né, fica chegando até ele, mais clara essa imagem vai ser. Mas ao mesmo tempo, se o assunto que está sendo fotografado se mover, né, se movimentar, a gente também vai registrar, né, o sensor também vai registrar esse momento do início que ele se abriu até o momento que ele se fechou. E aí é que eu costumo dizer que na fotografia a luz é acumulativa, porque o obturador, quando ele se abre, né, no início até o fim, ele fica registrando a imagem. Então, fica acumulando, né? Eu falo que a luz fica se acumulando ali. Por isso que às vezes cria aquela imagem borrada. Se você deixar uma velocidade muito lenta na abertura do obturador e a câmera se mover ou o assunto se mover, a imagem vai ficar borrada. Ela vai ficar sem nitidez, né? Porque a câmera registrou todo esse movimento do início que o obturador se abriu até o final, né? Que ele se fechou. Todo esse movimento é registrado. Então, na prática, não existe uma velocidade correta, né? Na hora de fotografar, cada situação é uma. Então, o que você precisa entender é que se o obturador for muito lento, a velocidade for muito lenta, vai entrar mais luz, mas ao mesmo tempo, se existir um movimento, tanto na mão, né, na hora que você for fotografar ali,
tanto no que você está fotografando, vai existir borrões na imagem. E se a velocidade for muito rápida, né, do obturador, vai entrar menos luz. Só que você vai congelar tudo que está em movimento. Se vocês perceberem nessas fotografias do Bresson, por exemplo, de 100 anos atrás, ele já usava esse tipo de técnica, né? Tanto de baixas velocidades quanto de altas velocidades, né? Para congelar o movimento de uma maneira que fique totalmente estático tudo que está na foto, ou para criar movimento, né? Esses borrões você também dá essa sensação de movimento. Aquelas fotografias noturnas, né? Que famosas lighting paintings, que são aquelas fotos onde você vê toda a paisagem estática e só como se os carros tivessem pintado com o farol, né? Por onde eles passaram. É exatamente isso que foi feito. Foi colocada a câmera em um tripé, diminuído a velocidade do obturador e aí clicado. Então, se você quer registrar uma pessoa andando, um pássaro voando, alguma coisa, você quer estático, né? Você vai precisar colocar velocidades mais altas, né? Luiz, qual é a velocidade? Não sei, precisa testar. Às vezes 1/100 já dá. Às vezes vai precisar 1/500, 1/1000. A gente não sabe. Na hora, na prática e com a prática, você já vai sabendo quais são as velocidades que vão dar mais certo ali para aquele momento. Se você quer tudo nítido, o meu limite, eu, Luiz, sempre uso 1/100. Menos que isso é perigoso, tá? É perigoso ficar sem nitidez, criar os borrões. Mesmo que as câmeras hoje em dia tenham estabilizadores nos sensores ou lentes estabilizadas, você ainda assim corre um risco dessa imagem ficar borrada. Então, se você não quer esse tipo de imagem borrada, toma cuidado, sempre usa 1/100 para cima. Se vocês vão começar a fotografar agora ou estão começando a fotografar e vão fotografar em ambientes de baixa luz, usa um tripé, brinca com isso, né? Diminui, aumenta a velocidade, vê qual é a textura que dá com mais luz entrando, com mais luz chegando, coloca coisas em movimento, né? Mais lento ali, testa para ver como vai ficar, às vezes coloca um tripézinho na rua, fotografa um carro que está passando, faz essas brincadeiras que vocês vão começar a entender melhor e dominar melhor o obturador, e aí vai ficar cada vez mais fácil de vocês saberem qual a velocidade para cada situação. Espero que vocês gostaram desse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!